Tudo bem? Meu nome é Tassiano, sou professor aqui na Universidade Federal do Tocantins e hoje nós estaremos começando um módulo novo, Química da Vida e Manipulação de Compostos Orgânicos, que faz parte da grade curricular da licenciatura em Química EAD. Então, fazendo uma pequena introdução sobre a química orgânica, nós podemos perceber que na descoberta do fogo foi o primeiro indício da utilização de compostos orgânicos, especialmente pela combustão da madeira, que é um composto orgânico, junto com o comburente, que é o oxigênio, gerando energia. E tem relatos aí na história que nos fala da Mesopotâmia e outras civilizações antigas que utilizavam fogo para produzir peças de cerâmica a partir da queima da argila. Então o ser humano ele vem utilizando substâncias orgânicas nas suas diversas relações. Especialmente na pré-histórica já tinha a produção do álcool etílico, que era a fermentação da uva, produzindo vinho, e esse mesmo vinho ele se oxidava e produzia vinagre. Então a utilização desses compostos já são relatados desde há muito tempo. Especialmente no final do século XVIII e começo do século XIX, os químicos começaram a estudar um pouco mais sobre esses produtos que são gerados, que são sintetizados dentro dos organismos vivos, das plantas e dos animais. Sendo que o cientista alemão Cellier obteve sucesso conseguindo isolar o ácido lático. E a partir daí, várias outras substâncias produzidas pelas plantas e pelos animais começaram a ser isolados e estudados. Mas dessa época ainda existia um preconceito muito grande onde os químicos orgânicos acreditavam que esses compostos só eram produzidos pelos seres vivos, ou seja, animais e plantas, e jamais num laboratório a gente conseguiria sintetizá-los. A síntese era uma área só da química inorgânica. Orgânica era só extração, porque acreditava-se na força vital, que apenas os seres vivos tinham e que conseguia produzir esses compostos orgânicos. A teoria da força vital ela foi estabelecida, proposta pelo químico sueco Berzelius. E durou um certo tempo até que o Wöhler, em 1828, ele conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, a partir do aquecimento do cianato de amônio. E isso quebrou um paradigma na época. E daí, então, a síntese orgânica começou a ser desenvolvida, a ser realizada, e hoje nós temos uma grande quantidade de compostos orgânicos. Sendo que em 1980 nós tínhamos aí o desenvolvimento de 2.000 moléculas diferentes, chegando em 1990 com 7 milhões de compostos orgânicos diferentes. Hoje nós temos um valor imensurável, e sendo que os compostos inorgânicos são inferiores a 200 mil. Então, um composto orgânico, por definição, é aquele que tem carbono na sua estrutura. E a partir dessa ideia central, nós podemos dizer que a química orgânica é um ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono que apresentam propriedades específicas. Porque existem outros sais, como o carbonato de cálcio, que tem carbono, mas que não tem propriedades específicas. As propriedades são parecidas com dos sais, dos compostos inorgânicos. Mas, em geral, os compostos que têm carbono com essas propriedades enquadra-se no estudo da química orgânica. Então, os compostos orgânicos estão presentes especialmente nos seres vivos, e no nosso organismo nós podemos aí considerar que 60% da massa são compostos orgânicos. É claro, desconsiderando a água, que é o composto que tem em maior abundância. E dentre eles nós temos proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e tantos outros. Os carboidratos são conhecidos aí como os açúcares, né? Dentre eles a glicose, a celulose, que são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E atualmente nós sabemos que a química orgânica exerce um papel preponderante na nossa civilização.
Se hoje nós conseguimos produzir tantos medicamentos, a maior parte deles são orgânicos e são produzidos pela via sintética. Imagina um planeta como o nosso, que tem aí quase 7 bilhões de pessoas. Para produzir medicamentos a partir de plantas e nem animais, nós teríamos uma dificuldade no manejo muito grande. A síntese orgânica veio resolver esse problema e assim como muitos outros. Um exemplo claro que nós temos é a produção dos polímeros. Os polímeros são compostos orgânicos sintetizados em laboratório e produz praticamente todos os artefatos tecnológicos. Se hoje nós temos câmeras, data shows, computadores, chips, tudo isso é devido ao desenvolvimento dessa ciência. Além disso, nós temos os agrotóxicos, fertilizantes que promovem uma produção mais abundante de alimento. Então, hoje a nossa civilização ela é dependente dos compostos orgânicos. E a síntese orgânica ela faz parte do nosso dia a dia. E o conhecimento específico dela está na área da química orgânica que nós vamos estudar nesse módulo. Continuando o estudo da química orgânica, estudando o elemento carbono. Isso aqui é o que vocês estudaram na disciplina, no módulo anterior, que foi arquitetura atômica. Então, relembrando um pouco desses conceitos, nós temos que a estrutura atômica ela é formada por 3 partículas distintas. Dentre elas, nós temos os prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, que não apresenta carga, e os elétrons com carga negativa. Todas elas são partículas, então tem massa. Contudo, os elétrons, a massa é tão pequena comparada com as outras duas, que o que determina o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Tá? Sendo que o número atômico é determinado apenas pelo número de prótons. Então, de uma forma didática, nós podemos verificar que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons, e sendo que a eletrosfera, nós temos os elétrons. E essa eletrosfera não significa que o elétron tem essa trajetória linear como mostra a figura. É apenas uma representação para nos dizer que essa diferença de carga faz com que o elétron esteja presente. Agora, o local que ele se encontra é fruto de muitos estudos, que hoje a física quântica, a química quântica tenta entender um pouco a partir dos conceitos de orbitais moleculares, que nós vamos discutir mais à frente, que vai nos dar as teorias relativas à ligação e organização desses compostos. Então, o carbono, ele apresenta o número atômico 6. Significa que ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Tá? Ele é um elemento não metálico pertencente ao grupo 4 da tabela periódica. Por que grupo 4? Porque nós fazemos uma distribuição eletrônica. Vocês lembram? Nós estudamos isso nessa disciplina. Ó. Sendo que nessa disciplina, ela nos informa o seguinte. Que na distribuição 1s2, 2s2, 2p2, nós temos na última camada 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Isso significa que ele tem 4 elétrons na última camada. E segundo também o que já foi estudado, que nos fala a regra do octeto, que o elemento para ele estar estável, ele precisa de 8 elétrons. Com isso, ele tem 4, ele precisa de mais 4 para poder estar estável. Então, o elemento carbono, que é o elemento central da química orgânica, ele tem um número atômico igual a 6. E o seu núcleo ele contém 6 prótons, 6 nêutrons, como eu disse anteriormente. A massa atômica é a soma dos prótons e dos nêutrons, são 12. E ele tem 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E com isso nós podemos dizer que ele é tetravalente. Ou seja, ele vai fazer 4 ligações para que ele consiga se tornar estável. Então, nessa tetravalência, nós podemos verificar que
No caso dos elementos que envolvem o carbono, que é um composto orgânico e que como ele tem 4 elétrons na camada de valência, nós costumamos dizer que o elemento, para que ele seja estável, ele precisa de 8 na sua última camada. Nesse caso, ele tem a mesma tendência de doar e de receber elétrons. Então, com isso, ele vai fazer um compartilhamento de elétrons, promovendo ligações conhecidas como ligações covalentes. E nós já estudamos no módulo anterior a diferença de ligações covalentes e ligações iônicas. Ligações iônicas é quando tem a perda ou ganho de elétrons, geralmente envolve metais nessas ligações, e as ligações covalentes existe um compartilhamento desses elétrons. Então o carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada. Com isso, cada elétron se liga a um elétron do hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Com isso, ele faz 4 ligações com o hidrogênio. Por isso que ele é tetravalente. Essa é a estrutura de Lewis para o elemento CH4. Tá? A fórmula estrutural é uma fórmula representativa que facilita, porque imagina os compostos orgânicos que têm uma cadeia carbônica muito grande. Para a gente representar ela, fazer a estrutura de Lewis, dá um trabalho muito grande. Então a gente representa de uma forma mais resumida, fórmula estrutural, que é a fórmula proposta por Kekulé. E quando nós falamos da valência do carbono, ele, assim como... E quando nós falamos da valência, além do elemento carbono, nós temos o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron apenas na camada de valência. Aí vocês perguntam, mas não precisa de ter 8 para se tornar estável? No caso do hidrogênio, ele fica estável apenas com 2 elétrons. Porque a primeira camada, que é a que ele se encontra, só comporta no máximo 2, que são os orbitais do tipo S. Como se comporta 2, se ele tem um elétron, ele ganha mais um, ele está estável. Por isso ele faz só uma ligação. Porque quando ele compartilha o elétron com outro elemento, ele já tem 2. Então ele faz uma ligação apenas. Já o nitrogênio, ele apresenta o número atômico igual a 7. Se nós fizermos a distribuição, nós vamos perceber que na última camada ele tem 5 elétrons. Como ele tem 5 elétrons na última camada, para que ele consiga completar o octeto, ele tem que fazer 3 ligações. Então nós podemos dizer que ele é trivalente. O oxigênio, ele tem número atômico igual a 8. Na última camada ele tem 6 elétrons. Com isso, ele precisa de fazer 2 ligações para completar o octeto. Então ele é bivalente. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa só de mais um. Então uma ligação já é o suficiente. Aqui nós podemos visualizar o carbono com 6, número atômico igual a 6, 4 elétrons na camada de valência, precisa de fazer 4 ligações. E aqui nós temos outros compostos conforme vocês já estudaram no módulo anterior. Como que é feita essa distribuição? Pelo diagrama de Linus-Pauling. Também relembrando que vocês já estudaram. Nos orbitais do tipo S comportam no máximo 2 elétrons, P comportam 6, D comportam 10 e F comportam 14 elétrons. Fazemos a distribuição pela diagonal, jogando os valores e observamos quantos elétrons tem presentes em cada uma delas. Então a valência, como eu tinha falado anteriormente, na química a valência é a capacidade que o átomo de um elemento tem de se combinar com outro átomo. Capacidade é essa que é medida pelo número de elétrons, que vai nos dar essa informação de quantos ele consegue ligar. Okay? O objetivo do átomo, aliás, o objetivo da vida, os elementos, todos eles tendem um estado de menor energia. E o estado de menor energia é tendo a configuração com 8 elétrons. Por exemplo, aqui nós podemos observar os orbitais para o elemento carbono
Então, fazendo o seu preenchimento, os elétrons eles se encontram no estado de menor energia. O menor energia, inicialmente, os orbitais do tipo 1s2, comportam no máximo 2 elétrons. Depois, orbitais do tipo 2s com 2 elétrons. E, em seguida, ele preenche 2p2, ou seja, o orbital onde nós temos a capacidade de 6 no total, mas como ele tem apenas 2, porque o número atômico é 6, nós temos essa configuração. O que é importante ressaltar é que, buscando a estabilidade, esse elétron ele pode ser excitado promovendo 4 ligações. E é assim que o carbono é tetravalente. Nós podemos observar que esses orbitais eles vão estar distribuídos de acordo com o formato geométrico, sendo que eles são distribuídos nas ordenadas x, y e z. E isso faz com que a estrutura tenha propriedades completamente diferentes. Por exemplo, o elemento diamante, onde é composto apenas por carbono tetravalente, nesse arranjo estrutural mais complexo e mais estável, e o grafite, também que são apenas moléculas de carbono, que está nesse outro formato, onde a diferença das duas é que o diamante ele foi produzido, naturalmente em um ambiente de alta temperatura, alta pressão durante muito tempo. Tá? Com isso ele tem essa conformação, esse arranjo estrutural que te dá uma estabilidade maior, por isso que ele tem essas propriedades tão interessantes, especialmente de alta dureza. E já o grafite, ele tem essa outra organização que faz com que ele permita se fragmentar e produzindo a sua característica interessante, que é descrever, por exemplo, o grafite tradicional lá da lapiseira. Então, o diamante, apenas citando alguns exemplos, o diamante que foram encontrados em Estrela da África, o diamante também outro aí que foi encontrado na Índia, tá? Então nós temos alguns exemplos de diamantes que são compostos no qual apresenta na sua composição apenas o carbono. E já o grafite, que é um outro composto. Ok? E o ciclo do carbono na natureza. Tá? Onde nós podemos observar que os gases, o CO2, eles são absorvidos pelas plantas, formando carboidratos, proteínas, lipídios, nós alimentamos dele, promovemos a queima no nosso organismo, liberamos CO2 e promovendo o ciclo energético. Dando continuidade aos nossos estudos, entender como que o carbono se liga com outros elementos, como que essas ligações são promovidas, é importante nós entendermos um pouco mais sobre orbitais. Sendo que os orbitais são regiões do espaço onde há maior probabilidade desse elétron estar presente. Então nós não sabemos exatamente onde que o elétron vai estar no átomo. Até mesmo pelo próprio princípio da incerteza de Heisenberg, para nós conseguirmos avaliar a matéria, utilizamos um feixe de luz. E o próprio feixe de luz, ele altera a trajetória do elétron. Então, com isso, existe uma incerteza. Não tem como você observar exatamente onde ele esteja. Mas a partir das evidências atuais, especialmente da resolução de Schrödinger, nós temos esses orbitais, que são essas regiões onde existe essa maior probabilidade de encontrar esses elétrons. Por isso que os orbitais não representam a posição exata, não tem como saber a posição exata dele no espaço. E não significa que ele tem aquela trajetória orbital que a gente estuda, bem linear. Na verdade, ele está em algum lugar. Como ele se comporta realmente é um grande desafio para a ciência hoje compreender. Ele não pode ser determinado devido à sua natureza ondulatória, apenas delimita uma região no espaço no qual existe a maior probabilidade de encontrar esse elétron. Na formação dos pares eletrônicos ocorre a fusão de orbitais atômicos, originando orbital molecular. Você tem um átomo, outro átomo, dois orbitais atômicos, ele se liga
promovendo um orbital molecular, formando uma molécula. Então, carbono tetraédrico, o carbono que ocupa o centro de um tetraedro regular imaginário e dirige suas valências para os 4 vértices desse tetraedro. Então, nós podemos identificar que, inicialmente, deixa eu voltar. Nós temos os orbitais do tipo S, que é o primeiro orbital que tem menor energia. Ele apresenta uma simetria esférica, onde a região de maior probabilidade de encontrar esse elétron é na região central, conforme nos mostra essa figura. Sendo que esse orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. Mostrando aqui uma outra representação. Já os orbitais do tipo P, nós vamos verificar que são 3 orbitais distintos, Px, Py, Pz. Nesse caso, como são 3 orbitais, ele comporta no máximo 6 elétrons. Então, nós temos no Px, no eixo X, um elétron na direita, outro elétron na esquerda. Py, da mesma forma, e Pz. Quer dizer que ele está um na direita e um na esquerda exatamente? Não, não é bem assim, porque nós não sabemos o lugar exato dele. Então existe essa região onde existe a maior probabilidade dele se encontrar. Mas como que ele tem esses formatos? Como que foi descoberto esses formatos? A partir da resolução da equação de Schrödinger. Então são as evidências que os experimentos geraram para nós e que hoje nós podemos identificar esses orbitais. E por incrível que pareça, ele responde a maior parte das perguntas. Por exemplo, qual que é a proporção que o oxigênio se reage com a água qual que é a proporção que o oxigênio e o hidrogênio se ligam para formar a água? Hoje nós sabemos H2O. Então são 2 hidrogênios para um oxigênio. Essa teoria de orbitais explica isso. Então, por mais que a ciência esteja se desenvolvendo ainda nesse campo, mas essa estrutura dos orbitais, a própria estrutura de Lewis, que vocês já estudaram no outro módulo, ele responde às principais propriedades. Quer dizer que é exato? Não, tem várias exceções. Mas, via de regra, ele responde sobre as propriedades e a forma com que eles se ligam. Então, isso já é algo fundamental. Os orbitais do tipo P, em outro desenho, mostrando o formato deles, cada um em um local específico. Já os orbitais do tipo D, eles apresentam uma forma bem diversificada, não é tão homogêneo quanto o anterior. E nesse caso são 10 orbitais, cada orbital comporta 2 elétrons e assim o total desse conjunto de orbitais D são 10 elétrons. E já os orbitais F, as figuras são ainda mais estranhas, mas nós sabemos que nesse caso ele apresenta 14 elétrons no máximo. Aí nós vamos relembrar também um pouco do que já foi estudado sobre as ligações covalentes, lembrando das ligações iônicas e já as ligações covalentes. São aquelas que resultam da sobreposição dos orbitais atômicos dos átomos que participam da ligação. Então, como existe uma sobreposição, tem um elétron de um átomo e o elétron do outro. Se tem a sobreposição, então esses 2 elétrons estão compartilhados para os 2 átomos. E assim, quando eu vou fazer a contagem para determinar o octeto, eu contabilizo todos os elétrons envolvidos, ou seja, dos 2 átomos para o átomo A e dos 2 átomos para o átomo B também. Então os átomos compartilham o par eletrônico existente na ligação. A ligação covalente pode ser polar ou apolar, que será visto posteriormente. Então essa questão da polaridade está em função do elemento ser mais eletronegativo ou eletropositivo. Até mesmo porque se compartilha esse par de elétrons.
Um elemento pode ter uma atração maior por esses... um elemento ele pode ter atração maior por esses elétrons. Com isso, ele fica com a carga mais negativa. Se ele fica com a carga mais negativa, automaticamente o outro átomo vai ficar mais positivo. Aí nós vamos ter uma ligação polar, que forma polos, um polo positivo e outro polo negativo. Ou pode ser apolar, quando a eletronegatividade ou a eletroafinidade desse componente são iguais, tanto do átomo A quanto B, então eles vão apenas compartilhar esses elétrons da mesma forma, e assim nós temos um sistema sem polo, apolar. Elas podem ser diferenciadas do tipo sigma e do tipo pi. Também vai ser estudado mais à frente. Aqui é o desenho de um tetraedro, sendo o carbono o elemento central ligado a 4 outros componentes, formando um ângulo de ligação entre cada uma dessas hastes, correspondendo a 109,5 graus, que é a estrutura do tetraedro. Para facilitar a organização, nós fazemos os desenhos, por exemplo, em diversos tipos de formato. Aqui nós temos uma projeção, onde nós podemos verificar aquele mesmo desenho dos orbitais do tetraedro, agora em perspectiva. Por exemplo, essa linha tracejada significa que esse hidrogênio está lá no fundo da parede. Já essa linha um pouco mais espessa significa que é uma projeção, ele está à frente. E a linha fina está no plano, então eu tenho esses hidrogênios desenhados no plano, essa linha tracejada a projeção está para trás, e enquanto que a linha escura está para frente. E assim nós conseguimos fazer dois tetraedros desse componente, que no caso nós vamos estudar também sobre nomenclatura, né? Nós temos MET-ET, então é um etano, que é o C2H6. E ele pode ter uma ligação dupla. Então as ligações simples nós chamamos de ligações sigma. A ligação dupla tem uma sigma e outra pi. Ou seja, além da ligação do tipo S, nós temos também no tipo P. Então ele faz uma ligação e a segunda ligação é feita pela sobreposição daqueles orbitais do tipo P. Nesse caso nós temos aqui um outro composto. Aqui ele era o etano, aqui nós temos o eteno, porque tem uma dupla ligação. E também podemos ter uma ligação tripla. Nesse caso aqui nós temos o etino, ok? Formando 3 ligações, automaticamente, se ele já faz 3 ligações entre os 2 carbonos, só falta apenas um elétron, então cada carbono faz ligação com apenas mais um hidrogênio. A fórmula molécula do metano, do gás metano: um carbono ligado a 4 outros hidrogênios. Tá? Dessa forma ele completa o octeto, fazendo 4 ligações, compartilhando além dos seus 4 elétrons, mais 4 elétrons do hidrogênio, formando uma hibridização. Então nós temos o orbital do tipo S e o orbital do tipo P. Lembrando que S apenas um orbital, o P são 3. Nesse caso é um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? Ele não é nem o orbital S e nem o orbital P. É uma mistura dos 3 que vão promover, é uma mistura dos dois, formando 4 ligações, ou seja, um orbital S, 3 orbitais P, promovendo essa estrutura. Então essas 4 ligações elas têm características intermediárias. Não é só uma ligação do orbital S e nem só do orbital P. É uma mistura dos dois fazendo 4 ligações iguais. Então é um sistema de hibridização. Sendo que cada um elétron da camada de valência está disponível para se ligar com outro componente. No caso metano seria o hidrogênio. Além disso, nós temos um sistema também que é apresentado, além do de perspectiva, como eu mostrei anteriormente, também tem um sistema espacial. Esse sistema espacial evidencia essa eletrosfera desse átomo que está se ligando ao carbono. Também temos o modelo de bola e varetas,
da mesma forma, evidenciando aqui o tetraedro com carbono no centro e os átomos de hidrogênio ligados a ele, no caso 4. As ligações sigma e pi. Sigma são quando existem apenas ligações simples. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. No caso de ligação tripla, uma é sigma e as outras duas são pi. Então nós temos aqui o nosso desenho do sistema hibridizado, sp3, então vão ser 4 orbitais, faz 4 ligações. sp2, nós vamos fazer 4 ligações, mas na verdade uma vai ser dupla, então ele vai estar ligado a 3 outros átomos, por isso sp2. E o ângulo já não é 109 graus, nesse caso é 120 graus. E a hibridização do tipo sp vai fazer a ligação apenas com 2 outros elementos, porque um vai ser uma ligação tripla e o outro vai ser uma ligação dupla. Mas só com 2? Sim, porque nesse caso a ligação tripla, 3 elétrons dele, 3 elétrons do outro faz com que ele seja 6. Mas a outra ligação com 2 formou o octeto, está estável. Além disso, ele pode ter nessa hibridização do tipo sp 2 ligações duplas, também ligada apenas a 2 outros elementos. Então esse carbono que se liga a vários outros carbonos, ele vai promover cadeias. Então essas cadeias, elas podem ser classificadas de diversas formas. Então o conceito de cadeia é estruturas formadas por átomos de carbono ligados entre si. Átomos de carbono. Podendo haver entre 2 carbonos um átomo de um outro elemento que recebe o nome de heteroátomo. Então, uma cadeia formada por vários elementos carbono e entre 2 carbonos pode haver outro elemento. Por exemplo, aqui nessa primeira cadeia tem um átomo de oxigênio ligado a 2 carbonos e assim nós temos uma cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo. Aqui nós temos uma cadeia aberta, aqui uma cadeia fechada, formando um ciclo. Então a classificação dos átomos de carbono está em função de quantos outros átomos de carbono ele está ligado. Se ele estiver ligado a oxigênio, a nitrogênio, não conta. Quando eu vou classificar o átomo de carbono, é relativo a qual outro carbono está ligado. Por exemplo, esse daqui é um carbono do tipo primário, porque ele só liga a um outro carbono. Já esse do meio é um carbono secundário, porque está ligado a 2 outros carbonos. Esse daqui também, 2 outros carbonos, secundário. Aqui é primário, porque é ligado apenas a um. Ok? Então, nesse caso aqui, um carbono secundário ligado a 2. Carbono primário é apenas o da extremidade. E o carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros carbonos. E por consequência, um carbono quaternário ligado a 4 outros carbonos. Além disso, essas cadeias carbônicas elas podem apresentar propriedades específicas quando ela tem um carbono assimétrico. Carbono assimétrico é quando esse carbono está ligado a 4 outros grupos que são diferentes entre si. Não importa se é carbono ou não. O importante é que cada um desses grupos sejam diferentes. Se 2 forem iguais, já não é assimétrico. Porque se eu tivesse um outro hidrogênio aqui embaixo, eu teria o quê? Uma simetria. O plano superior seria igual ao inferior. Então ele não seria assimétrico. Tipos de cadeia. Nós temos cadeia aberta. Também alguns autores chamam de acíclica, porque podemos considerar como sendo uma negação. Então, acíclica não tem ciclo, ou alifática. Os átomos de carbono se ligam entre si de forma a terem as extremidades livres. Assim como nós temos as cadeias fechadas ou cíclicas, quando não tem extremidades livres, quando ele forma um ciclo, como nesse caso aqui. Cadeia mista é quando tem um ciclo e ou uma outra parte que seja aberta. Fazendo uma classificação geral, nós temos
para as cadeias carbônicas, as cadeias abertas. Dessas cadeias abertas, nós temos uma cadeia normal. Normal é quando tem um carbono ligado a outro, ou seja, só carbonos primários e secundários. Sendo que esses carbonos, eles podem apresentar apenas ligações simples, ou seja, ligações sigma do tipo saturada. Se apresentar uma dupla ou uma tripla ligação, aí nós temos a presença de uma insaturação. Então, uma cadeia insaturada. Ela pode ser homogênea se tiver nessa cadeia apenas carbonos, e se ela tiver um heteroátomo no meio, como nitrogênio, oxigênio, ela é heterogênea. Então a cadeia ela pode ser normal quando é apenas carbonos primários e secundários, ou ela pode ser ramificada quando tem a presença de carbonos terciários ou quaternários. Ou seja, ela tem uma ramificação. A cadeia, além de ter os seus carbonos ligados entre si, formando a cadeia principal, ela vai formar ramificações. Essas cadeias elas podem ser alicíclicas, ou seja, abertas, também normal ou ramificada, também saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, igual eu falei anteriormente, ou elas podem ser do tipo aromáticas. Tá? Então essas cadeias que são fechadas, aromáticas, elas podem ser do tipo mononucleares. Eu vou explicar mais à frente o que é um anel aromático, quando tem só um anel aromático, e polinucleados, quando tem vários anéis aromáticos. Então, por exemplo, uma cadeia normal, nas extremidades hidrogênio. Uma cadeia ramificada tem a presença de um carbono terciário, tem uma ramificação, então além da cadeia principal tem uma ramificação. Ela pode ser saturada se tem apenas ligações sigma, ligações simples, insaturada quando tem uma dupla ligação, conforme foi mostrado abaixo. E nesse caso aqui, desse exemplo, essa cadeia, ela é homogênea ou heterogênea? Nós vamos ver que ela é homogênea, porque esse nitrogênio ele não faz parte da cadeia carbônica, porque ele não está presente entre os carbonos, está só na extremidade. Então essa cadeia é do tipo ramificada, tá? Então essa cadeia aqui, ela é uma cadeia ramificada. Já as cadeias insaturadas é aquelas que apresentam duplas ligações. Por exemplo, nesse caso aqui que tem uma ligação tripla. As cadeias abertas, por exemplo, aqui a primeira, a segunda, sendo que essa cadeia é homogênea porque apresenta apenas moléculas de carbono na cadeia principal, independente desse oxigênio presente aqui na extremidade final, assim como essa. E a heterogênea é devido a esse oxigênio aqui, ó. Esse aqui não importa, porque ele está na extremidade. Tá? E aqui também é heterogêneo porque está entre dois carbonos. Como eu tinha falado anteriormente, os compostos aromáticos é aquele que tem esse anel específico. Antigamente chamava-se esse composto de aromático porque esses produtos eram obtidos de plantas aromáticas e elas têm um odor específico, especialmente as plantas medicinais, elas eram plantas aromáticas. Então por isso que foi dado esse nome, mas não significa que apenas elas tenham aroma. Pelo contrário, hoje a indústria ela produz diversos componentes que são aromáticos. Por exemplo, os ésteres que dão aquele sabor artificial de banana, de morango que a gente conhece aí nos produtos industrializados. Então o anel aromático ele pode ser representado dessa forma, com 3 ligações duplas e 3 ligações simples. Tá? Pode ser representado dessa forma, também com essas ligações, apenas não evidencia a presença do carbono, mas ele existe, apenas não é feito o desenho. Assim como a gente pode, ao invés de representar com esses 3 duplas ligações, apenas fazer um círculo. Esse aqui é o mesmo componente representado de 3 formas distintas. Já esses compostos aqui, ó, não são aromáticos, porque para ser aromático tem que ser 6 carbonos, tudo bem ele é, mas ele tem apenas uma dupla ligação, então automaticamente não é aromático. Cadeias fechadas, por exemplo, o anel aromático é uma cadeia fechada,
Essa outra também é uma cadeia fechada, a diferença é que aqui é uma cadeia homogênea, aqui é uma cadeia heterogênea. Da mesma forma aqui embaixo, aqui é uma saturada porque não tem duplas ligações, aqui é insaturada porque tem dupla ligação. A nomenclatura de compostos orgânicos é um grande problema para a maioria dos alunos. É importante que o professor ele pegue o livro que está sendo utilizado e verifique as normas. Até mesmo porque a IUPAC, que é o órgão que acaba sugerindo e dando esses nomes, né, normatizando esses nomes, porque afinal de contas, olha quantos pesquisadores no mundo. Se cada um der um nome de uma forma diferente, é muito difícil para ter essa padronização. Então esse órgão mundial é que faz a padronização. Então pode acontecer de ter revisões, tá? Então por isso que sempre utilize o livro que está sendo utilizado, adotado no seu colégio, que foi disponibilizado pelo governo, e utilize as normas dele para não fazer uma bagunça muito grande na cabeça dos alunos quando vocês estiverem trabalhando lá no ensino médio. Mas nós podemos ver de uma forma bem resumida aqui que a nomenclatura dos compostos orgânicos ela tem uma sistematização que facilita bastante. No primeiro momento a gente às vezes fica até um pouco confuso, mas quando nós começamos a fazer os exercícios se torna muito claro. Por exemplo, nós vamos começar dividindo o nome em prefixo, que diz o número de carbonos da cadeia principal, não é o número de carbonos que possui a estrutura, não, só da cadeia principal. A parte intermediária do nome nos diz respeito ao tipo de ligação, enquanto que o sufixo vai nos indicar qual que é a função orgânica deste composto. Por exemplo, se tem um carbono, met, 2 carbono, et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non. E também tem 10, 11, 12, tem vários outros que vocês podem pesquisar aí nos diversos meios, livros, internet, sites, caso seja necessário. Com relação à parte intermediária, nós vamos nomeá-la a partir do tipo de ligação e quantidade. Por exemplo, se tem apenas ligações simples, an, ligações duplas, em, ligação tripla, in, olha, até fácil, né? Porque é a, e, i. Então, ligação simples, a, ligação dupla, e, ligação tripla, i. E se forem duas duplas, de, em. Com relação ao grupo funcional, acaba que na prática a gente começa a utilizar mais esses componentes. Não vai ser o caso do nosso módulo, a gente não vai ter tempo suficiente para isso. Mas no caso do hidrocarboneto, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, o final é no. Se for um álcool, por exemplo, etanol, metanol, isobutanol, termina com ol. Cetona, termina com ona. Isobutanona, por exemplo. Aldeído vai terminar com al. Fenol, hidroxi. Ésteres, ato do próprio radical. Ácido carboxílico vai ser ácido, final óico, por exemplo, ácido metanóico. Éster, éter, final ico, por exemplo, éter butílico. Amina, ina e amida, ida. Então, esses são os principais. Não é necessário decorar eles, porque afinal de contas, na prática, a gente vai aprendendo. Agora, essa sistematização por número de carbonos, é importante que a gente comece a fixar. E nós só vamos fixar a partir da resolução de exercícios. É claro, não precisa decorar. Mas é importante que a gente se disponha a fazer as atividades da apostila, ver os exemplos, para que a gente comece a fixar. Porque afinal de contas é muito simples. Por exemplo, no caso dos alcanos, an significa que é a ligação simples. Se tem um carbono, met, metano, 2 carbonos, etano, 4 propano e assim sucessivamente. Aqui nós temos a fórmula geral. Caso nós tenhamos ligações simples, mas formando ciclanos, ou seja, formando moléculas cíclicas. Então nós temos, por exemplo, ciclo propano, tenho met, et, prop. Pro, ligações simples, ano, forma um ciclo, ciclo propano.
ciclo butano, ciclo pentano, e aqui nós temos a fórmula geral para o ciclo. Então vocês viram que é muito simples. A organização dela realmente é muito prática, mas foram aí muito tempo para se chegar nesse formato que nós temos hoje. Se forem os alcenos em ligação dupla, da mesma forma. Por exemplo, 2 carbonos, met, et, eteno, propeno, buteno. E aqui nós temos a fórmula geral. Então lembrando que tem uma dupla ligação em alguma parte da sua molécula. Aqui não vai identificar qual o carbono que está ligado. Isso nós vamos fazer mais à frente. Tá? Por exemplo, essas mesmas moléculas com dupla ligação, ela pode ter uma molécula cíclica, da mesma forma que as ligações simples. Então eu tenho ciclo propeno, um ciclo com uma dupla ligação, ciclo buteno, ciclo penteno e assim sucessivamente. Então a nomenclatura desses hidrocarbonetos, por exemplo. Então a posição dessa dupla ligação, ela vai ser evidenciada por esses números, tá? Por exemplo, aqui na extremidade, no primeiro carbono, um buteno. Já nessa molécula aqui, nós temos ela exatamente no centro. Então carbono 1, 2. Então no segundo carbono, 2 buteno. Então esse número vai indicar onde está a insaturação. A posição dessa dupla ligação nos vai dar a informação sobre a posição dessa dupla. Por exemplo, aqui 2 buteno ligado ao segundo carbono. Também falando um pouco mais dos alcenos, o número dessas duplas ligações podem ser duas. Por exemplo, nessa molécula eu tenho duas moléculas, tenho duas ligações duplas, que é o exemplo dessa molécula linear, formando um 3-pentadieno. Ou seja, eu tenho uma dupla ligação no carbono 1. E com relação a essas duplas ligações, elas podem ser na presença de 2 ou 3 ligações duplas ou 2 ligações triplas. Por exemplo, aqui nós temos nessa molécula que é met, et, prop, but, pent. Então vai ser penta, 2 moléculas duplas, dieno. Então pentadieno, qual que é o número? Nós vamos contar o carbono. Carbono 1 tem uma dupla ligação. E qual outro carbono? 1, 2, 3. E no terceiro carbono, por isso 1,3-pentadieno. Aqui embaixo nós temos também uma estrutura cíclica que apresenta 2 duplas ligações. Onde eu vou começar a contar? Eu vou começar a contar da extremidade que está mais próxima da dupla ligação. Aqui em cima, eu não começo a contar 1, 2. Eu vou contar dessa extremidade aqui, porque dessa extremidade está mais próxima a dupla ligação. Então é carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Aqui da mesma forma, eu vou contar carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a dupla ligação está no carbono 1, o 2 sem e o 3 novamente. Então 1, 3, ciclo pentadieno. Aqui nós temos os anéis aromáticos, como eu falei anteriormente. Ele utiliza-se esses nomes que correspondem também aos nomes utilizados comercialmente. Então, se tem um anel aromático, nós chamamos de benzeno. E se tem um anel aromático com uma ligação simples, nós chamamos de tolueno. Então, nós falamos dos alcanos, alcenos e os alcinos que têm tripla ligação. Da mesma forma, eu tenho um etino. Ino, porque é uma ligação tripla. Met, et, etino. E assim sucessivamente. Propino, butino, pentino, hexino. Esses componentes, além de apresentarem a cadeia normal, elas podem apresentar a cadeia ramificada. E a cadeia ramificada vai apresentar esses grupos radicais. Por exemplo, grupo metil, final il significa que é radical, CH3. 2 carbonos, grupo etil. E assim sucessivamente para cada um deles. Por exemplo, aqui, nesse caso eu tenho uma cadeia que é um N-propil. 3 carbonos, final il, o radical é esse. E aqui
N-butil, sec-butil. N-butil, met, et, prop, butil. Sec é quando tem o carbono, ele está presente nesse carbono secundário e vai formar um carbono terciário, tá? Então, sec-butil. Mas, por exemplo, vamos ver os exemplos aqui, fica mais fácil para nós visualizarmos. Então, segundo a IUPAC, que a nomenclatura orgânica oficial começou a ser criada desde 1892 em um congresso internacional em Genebra. Após várias reuniões, sugeriu a nomenclatura IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. E a partir dela, nos dá as coordenadas para nós nomearmos. Primeiro, cada composto tem um nome único, que o distinga dos outros elementos. Dada a forma estrutural de um composto, seja possível elaborar o seu nome e vice-versa. Eu tenho o nome, eu chego na forma estrutural, se eu tenho a forma estrutural, eu chego no nome. Apesar da nomenclatura IUPAC ser oficial, existem outros tipos de nomenclaturas, como a nomenclatura usal, nomenclatura comercial. Então, como que nós vamos fazer as regras? Primeiro, determinar a cadeia principal, onde nós vamos identificar presenças de ligações simples, duplas ou triplas. É aquela cadeia que apresenta maior número de carbono e é a cadeia que tem maior número de ramificações. Numerar essa cadeia, as ligações recebem o menor número possível, as ramificações recebem o menor número possível também. Então a gente vai começar avaliando o quê? O carbono que tem ligações duplas vai ser o número menor. E aquele que tem ramificações também vai ser menor. Ou seja, nós vamos começar a contar o carbono que está próximo das duplas ligações e depois das ramificações. Por exemplo, aqui, a cadeia principal é a maior. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Se é 8 carbonos com ligações simples, octano. Mas além dessa cadeia principal, eu tenho um grupo que está ramificado, que é um grupo metil. Então ele está em qual carbono? Se eu começo a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu vou começar a contar da extremidade que está mais próxima do grupo radical ou da dupla ligação. Então nesse caso eu começo a contar daqui, porque eu tenho 1, 2, 3, 4. Então com isso, 4 metil octano. Mas na verdade aqui são 8 carbonos e aqui é 9. Não conta o radical. O exemplo B, nós vamos começar a contar de onde? Dessa extremidade B ou da extremidade A? Vai ser da extremidade A, porque está mais próximo da dupla ligação e da ramificação. Então, contando o carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Com uma ligação dupla, então é um noneno, eno, uma ligação dupla. Aí nós vamos numerar eles. Onde está o grupo metil? Aí eu venho, carbono 1, 2, 3. 3 metil. Onde está a dupla ligação? Carbono 1, 2. Eu vim em seguida, então 2. Por isso que é 3 metil. Metil está no carbono 3. 2 noneno. O eno está no carbono 2. Muito simples. Não tem erro. Exemplo 3. Nós temos essa estrutura, da mesma forma vou numerar ele a partir da extremidade que está mais próximo da ligação dupla ou tripla. Nesse caso vai ser esse carbono, então carbono 1, 2, 3, 4, 5. Onde está o ino, que é a ligação tripla? No segundo carbono, carbono 1, carbono 2. Quantos carbonos total na cadeia? 1, 2, 3, 4, 5. Met, et, prop, but, pent. Pentino, 2 pentino. Exemplo D. Nós vamos começar a contar da extremidade B ou da extremidade A? Vai ser a A, porque está mais próximo da ramificação. Então nós temos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso eu tenho um grupo metil, outro grupo metil, mais um grupo metil. Então nesse caso nós temos trimetil, são 3 metil. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Pentano, com ligações simples. E nesse caso a numeração é carbono 1, 2, 3, 4, 5.
Então, no carbono 2 eu tenho um grupo metil, no carbono 3 eu tenho dois grupos metil, por isso que é 3,3, trimetil pentano. Bem tranquilo, né? Exemplo E. Qual que é a cadeia maior? Aí nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, essa é a cadeia principal. 7 é ligações simples ano. Então, tenho heptano. Estão ligados a 3,5 de metil. Por que 3,5? Aí nós vamos verificar que ele está ligado no carbono. 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho um grupo metil. 4, 5. No carbono 5 eu tenho outro grupo metil. Então, por isso que é 3,5 de metil heptano. F. Também vou identificar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Não importa. O importante é que seja maior. Tá? E onde está o grupo metil no carbono? Se eu conto assim, 1, 2, 3, 4, está no carbono 2 e no carbono 3. Então, por isso que é 2, 3 de metil. 1, 2, 3, 4 carbonos, ou seja, met, et, prop, but, butano, ligações simples. Então não tem dúvida. Essa sistematização que foi passada, ela é muito clara, ela facilita a nossa organização. Tá? Então finalizamos a aula. E façam as atividades e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do canal.